Para você ligar o botão de turbo do Blender, a Vulkan, basta você vir aqui em Edit Preference, clicar aqui em System e você vai trocar o Display Graphics de OpenGL para Vulkan. Mas vamos fazer uns testes, vamos descobrir se essa tal de Vulkan realmente vale a pena? Então aqui nesse vídeo nós teremos 4 testes para fazer, sendo que o primeiro teste será o tempo que o Blender leva para abrir um projeto pesado. Então com o Blender aqui em modo OpenGL, eu vou abrir aqui um projeto que eu fiz especialmente para esse teste aqui. Eu peguei um projeto que eu tenho e eu dupliquei ele dentro de si mesmo, criando um projeto de mais ou menos 1 GB. E vamos ver quanto tempo o Blender leva para abrir esse arquivo em modo OpenGL. Ok, realmente levou um tempinho para abrir, mas agora vamos testar isso daqui com a Vulkan, né? Perfeito, Vulkan ativado, vamos ver quanto tempo vai levar para abrir a mesma cena. Realmente foi muito mais rápido mesmo. Ok, a Vulkan já vai ajudar muito para abrir arquivos mais rápido, pelo menos com essa cena daqui. Fez uma grandiosíssima diferença. O correto era ter, tipo, pelo menos 100 cenas diferentes para poder criar ali um mínimo de uma amostra, né? Mas, tipo, como eu tô falando do meu trabalho, dos meus renders, aqui pra mim já tá mais que importante, que é o meu trabalho tá abrindo mais rápido. Pra mim isso é que importa, e eu sei que pra você vai importar também, então testa aí no teu computador pra ver se vai realmente abrir mais rápido pra você ou não. Porque agora a gente vai fazer o nosso segundo teste. E esse teste será para ver quanto de memória está sendo utilizado pelo Blender utilizando a OpenGL ou a Vulkan. A promessa é que a Vulkan vai utilizar muito menos memória do que a OpenGL. A gente já está com o Blender aberto funcionando com a Vulkan e você pode ver aqui que no uso de memória aqui embaixo, ele está utilizando 2.2 GB de memória de vídeo para deixar essa cena aqui rodando na minha tela. E está utilizando 4.39 GB de memória RAM, que é a memória natural do computador. E eu já posso dizer para você que só de bater o olho, essa VRAM aqui tá normal. Isso aqui não é assim não, tá ligado? Então, enfim, eu acho que isso aqui tá bem menos do que o comum. Mas vamos abrir agora com a OpenGL a mesma cena para ver quanto de memória que vai ser gasto para manter essa cena aqui na tela. Ok, então o resultado aqui agora é que a gente tem a memória RAM gastando 4.34, o que tá mais ou menos a mesma coisa, convenhamos, mas a VRAM quase dobrou. A gente saiu de 2.2 GB de memória de vídeo para 4 GB de memória de vídeo. Então, nessa cena que a gente está utilizando para testar, que é uma cena que eu criei, a diferença é dramática. Tipo, utilizando Vulkan, eu vou cortar pela metade, praticamente, a quantidade de memória de vídeo que eu estarei utilizando nos meus projetos. Isso quer dizer, então, que eu posso criar projetos 2 vezes maiores no meu computador. Mesmo hardware, mesmo programa, não mudei nada. Só estou utilizando o Blender com a Vulkan e eu poderei fazer coisas 2 vezes maiores. Isso aqui, pra mim, é muita coisa, tá ligado? O nosso próximo teste vai ser um teste de transição de modo de edição para modo de objeto. A promessa é que a Vulkan permita a manipulação de objetos pesados com mais facilidade e que ela acelere a transição entre modo de edição e modo de objeto. Isso a gente vai testar agora, né? Então se eu colocar aqui no modo OpenGL, que é o modo que a gente já está utilizando agora, só para você ter certeza, tá aqui ó, OpenGL, eu vou aumentar esse cubo aqui rapidão e vou colocar um Subdivision Surface Modifier nele, só que eu vou colocar um número ridículo aqui, eu vou colocar tipo 10, tá ligado? Então a gente vai pegar um cubo simples, vai subdividir ele e fazer ele virar uma malha de, tipo assim, 6 milhões de vértices. Como você pode ver aqui, o número é ridículo, né? Mas o que importa aqui é que a gente agora tem um objeto pesado para manipular. Se a gente manipular ele no Blender aqui normal, o Blender ele é bem tranquilo, e se eu dar um Shift D para duplicar, você vê que o Blender dá uma chorada, né? Ele dá uma travada. Se eu selecionar tudo e duplicar, tá vendo que ele nem acompanha? É exatamente isso daqui que pode ser uma melhora da Vulkan, né? Então o Blender não tá dando conta do recado. E outra coisa é a entrada e saída do modo de edição para o modo de objeto. Então se eu apertar a tecla Tab para entrar no modo de edição, onde vou modelar o meu objeto, era para ser mais rápido, né? Então vou até colocar no modo de seleção de faces aqui e puxar ela para frente. Você vê que o Blender sofre para poder fazer essa manipulação, dada a quantidade de polígonos que o modifier está criando, né? Então fica meio complicado para o próprio Blender. Bom, OpenGL é assim. Vamos repetir esses mesmos processos no Blender com a Vulkan ativada. Então,
Ok, mesma ideia então agora, só que, para ter certeza, Vulkan está ativada. Vou dar uma aumentada nesse cubo, vou colocar ele aqui com a subdivisão de 10 novamente, ou seja, bastante polígono para o Blender trabalhar. Vou fazer agora a duplicata dele de novo, Shift D, e aparentemente está quase a mesma coisa, não estou vendo muita diferença. Vou selecionar todos e vamos ver se ele vai dar a mesma travada. E aparentemente mais do mesmo, né? Realmente mais do mesmo. Então aqui não sinto que mudou muita coisa. Talvez alguma porcentagem aleatória lá no meio tenha feito diferença. Mas se eu entrar no modo de edição, selecionar uma face, será que eu consigo editar isso aqui mais rápido? Aparentemente, se tá mais rápido ou não dá para sentir. Ao que parece, o Blender gerencia essas manipulações de objetos utilizando o processador. Então, como a Vulkan é uma API da GPU, né? Então ela vai ligar com a placa de vídeo. Naturalmente, isso realmente não deveria ter tanta influência, né? Mas, mesmo assim, a manipulação aqui eu sinto que deveria ser um pouco mais prática. Principalmente porque eu tô dando Alt D aqui e tá mais do mesmo. Então, eu acho que aqui nessa questão da manipulação de objetos pesados na viewport, que é uma coisa que eu faço com constância, vai ser mais do mesmo, né? Então, sei lá, acho que esse aqui não é realmente aonde eu vou sentir a Vulkan brilhar. E o último teste que eu quero fazer, que é muito relevante para o meu dia a dia de trabalho, eu tenho certeza que é muito relevante para a maioria das pessoas, é ver como que a Vulkan vai se comportar na navegação da viewport com o Eevee ligado. Porque como a Vulkan é uma API gráfica, então o Eevee rodando na tela e o próprio Workbench, né, que é a render engine que roda, né, a 3D Viewport, ambos devem ser mais rápidos na Vulkan do que no OpenGL. Então, se eu vim aqui em Edit Preference e aqui no OpenGL colocar no modo Eevee a compilação dos shaders e a navegação tem que estar bem mais rápida e fluida. Vamos testar na OpenGL primeiro, só para você ver como fica. Eu vou só clicar aqui em Viewport Shading, que o Eevee ele é a Viewport Shading, né? Ele é a pré-visualização. Vamos ver quanto tempo que vai demorar, o relógio já está na tela, e vamos ver a navegação, se está suave, se não está. Vamos dar uma olhada nos chuviscos, né? Nos noises, né? Que quando aparecem aqui quando você está renderizando. E beleza, tá aqui, em tempo real. Tô até falando coisas aleatórias para a gente ir vendo realmente o modo, o carregar, né? E aqui já tá pronto. Navegação tá aqui. Vou rodar um pouquinho. Tá tranquila, né? Não tô vendo grandes problemas. O FPS tá baixo, mas não é um negócio que me atrapalha. Já tô acostumado a esse tipo de FPS no Blender já faz tempo. Enfim, esse é o resultado no Eevee, né? Show! Agora, vamos vir aqui em Edit Preference, trocar novamente para Vulkan e procedimento padrão, né? Salvar as preferências, fechar o Blender e abrir de novo. Colocando os relógios na tela aí para você ver a diferença entre ambos. E eu vou falar a sinceridade para vocês, gente. Na navegação, para mim, tá melhor, não vou mentir. Eu tô sentindo um pouquinho mais de suavidade. Tá? É como se eu tivesse até desligado alguns efeitos aqui no Eevee, mas não é aquela diferença que vai mudar a minha vida, tá ligado? Tipo, do jeito que tava antes, eu já fazia minha navegação normal, tava de boa. Então, tô sentindo melhora? Estou. É dramática? Não necessariamente, mas tá um pouquinho melhor, sim. Então, comenta aqui embaixo o que você achou desse teste e comenta depois também para eu saber como foram os testes no seu computador, beleza? E já sabe, se gostou, é dedo no like e se inscreve.